tinha ido antes para Maringá. Então, só que era mais no sentido de passeio, só que era algo muito bate e volta, era muito rápido. Porque geralmente ou eu ia para evento, ou então eu ia com a minha mãe pra... quando minha mãe tinha loja, que daí a gente passava nos shoppings atacadistas, mas enfim. Pode ligar para você. Eu acho que Maringá é uma cidade muito bonita. Na verdade, eu nunca fui, mas em termos de estrutura que a gente já ouviu falar, eu acho que ela deve ser muito bonita. Eu nunca fui em Maringá, né? E eu não sou londrinense, né? Eu sou de uma cidade ainda menor, Bela Vista do Paraíso. E a percepção que a gente tem de lá é como se fosse uma cidade muito distante da gente. Quando fala de Maringá, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a igreja matriz. Eu ouvi falar assim muito pouco, até porque não é uma cidade que a minha família tem muita proximidade. Mas eu tô curioso para saber, tô curioso para adentrar um pouco mais, conhecer. Eu acredito que eu vou gostar muito, né? Eu gosto muito de espaços urbanos arborizados, áreas verdes, então... Esse prédio aqui foi a primeira residência do gerente da Companhia Melhoramentos aqui em Maringá. Quando eles abriram aqui em Maringá, coincidiu que alguns anos mais tarde a empresa se tornou brasileira. E aí passou a se chamar Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e já era uma outra configuração empresarial. A publicidade da empresa virou a história da empresa. Até hoje, muita gente lê os livros que reproduzem fielmente a documentação da Companhia Melhoramentos como se aquilo ali fosse a história. Na verdade, é apenas propaganda. É o mesmo que acreditar no Fantástico ou nos programas que a Globo faz contando sua própria história, como se aquilo fosse a história da TV brasileira. De alguma maneira, o museu é a expressão disso. Ele é a expressão exatamente dessa tensão de diferentes memórias, mas que ainda prevalece aquela memória oficial. É bastante interessante, né, que a estrutura do museu aqui, ela foi uma das primeiras casas construídas aqui em Maringá, que abrigava o gerente da Companhia de Terras veio para cá. Sobre a Companhia de Terras é muito interessante porque eles vieram para cá com o intuito realmente de colonização, então o pessoal ali estava explicando que eles trouxeram, construíram fazendas, tinham boa produção de charque para alimentar a população, eles trouxeram padarias, então assim, eles trouxeram toda uma infraestrutura que precisava, a questão da mobilidade do trem, que antigamente de Maringá a Londrina, deixa eu ver, 3 dias para conseguir se locomover, então com o trem já ia mais rápido. A companhia também ela investiu também até doou terrenos para construção de escolas, de igreja, tanto que a doação também da catedral foi a doação da companhia. É bastante interessante o comentário que ele fez, de que a cidade, tanto de Londrina quanto de Maringá, para ter o porte que teria em outro momento da história, levaria 180 anos, no entanto elas têm 70 e 90 aproximadamente. Então essa estrutura vem justamente dessa característica de desenvolvimento e de progresso que é dos ingleses e não tão forte quanto dos portugueses. O Brasil teve falhas de desenvolvimento por conta de algumas guerras, por conta de falhas de planejamento, por conta de fatores históricos, regionais ou até de estrutura de desenvolvimento, falta de ferrovias, falta de apoio, falta de logística. Então, a maioria do Brasil foi explorado por meio de exploração de ouro, diamante, alguma coisa pessoal, madeira, e depois foram esquecidas, né? Não foram mantidas. Coisa que foi diferente com a Companhia Melhoramentos do Paraná. Assim, o Maringá ela foi fundada
17. A cidade ela se elevou ao município em 1951, então Maringá hoje tem 72 anos. Percebe uma apropriação dos espaços públicos maior do que lá em Londrina. Parques, praças, e tem projetos, inclusive, de criação. Maringá já tem uma série de parques e tem projetos para a criação de mais de 26 parques. Essa avenida aqui, ela não era dessa forma, mão única, via única, né? Ela já foi um período que você tinha, né, dois sentidos aqui. E tudo isso foi pensando para facilitar, principalmente para o final do ano, que a cidade ela fica muito movimentada. Esse terminal intermodal, ele vem desde 2016 com planejamento, com projeto, e vem sendo construído de fato há 1 ano e meio. Ele vai ser um terminal intermodal. O que é isso, um terminal intermodal? Já ouviram esse termo? Que envolve 2 meios de transportes, porque aqui embaixo passa a linha do trem. Antes, há uns 15 anos, o trem passava aqui por cima e atrapalhava toda a mobilidade do trânsito de Maringá. Ali em cima vai ser as lojas as lojas de conveniência, alimentação e tudo mais, e aqui embaixo as linhas de ônibus. Quem viu aquele quadro no museu pode observar que a companhia ela já deixou esse espaço, né, pensando nisso. E a importância da educação ambiental, porque eles estão jogando coco, eles vêm, o pessoal entra tomando coco e estão jogando, é um problema seríssimo. Eu vi bastante ali. Eles não sabem mais como fazer isso e controlar, então por isso que eles estão fazendo, eles estão aplicando de forma efetiva a educação ambiental. Esse ambiente do qual nós estamos, ele é fundamental, é considerado como um dos pulmões de Maringá, porque junto com o Bosque 2, quando a gente tem as vistas aéreas, eles têm um formato mesmo de pulmão. E além de ser 2 grandes áreas verdes, há uma supervalorização dos bairros próximos aqui ao Parque do Ingá e ao Bosque 2. E é um espaço público fundamental, não só para Maringá como para a região, porque a gente percebe aqui nos feriados e nos finais de semana que a população, ela de fato, se apropria dessas áreas. Essa área, que é uma área de floresta ombrófila mista, ainda preservada, né? Uma série de espécies nativas aqui da região norte do Paraná, porém, quando a gente observa esses cipós, eles são todos espécies exóticas. Então eles causam uma série de problemas porque eles impedem que as árvores, a copa das árvores absorvam as luzes do sol. Então ela foi inspirada no satélite soviético, né, Sputnik. Vocês podem observar a estrutura, né, aquelas janelinhas lá são os degraus que vocês conseguem subir para ter uma visão da cidade como um todo. A catedral é muito famosa como um atrativo turístico religioso, então não só para Maringá, mas como para toda a região. Então missas, né, elas acontecem, o pessoal vem em caravana também. É muito disputada para acontecer casamento nesse local. Ela é considerada atualmente o 10º monumento religioso, inclusive mais alto do mundo e o primeiro da América Latina. O processo do eixo monumental foi feito, a gente vê que a empresa, ela, na conceituação do trabalho dela, ela trouxe uma leitura do espaço urbano no sentido de entender toda a diversidade que acontece ao longo desse eixo, a dinâmica da paisagem, a mobilidade, o transporte, as pessoas, a natureza. Vocês caminharam aí bastante por Maringá, viram como relevante o impacto que a gente tem da própria arborização urbana. Anteriormente, Maringá ela não teve um planejamento turístico até então. Então, é o grande desafio da governança estratégica que eu comentei com você. Todo mundo envolvido, terceiro setor, setor público, setor privado, os visitantes, né, os moradores, porque se a gente não entende o morador, será que o morador quer turismo? 100% dos bairros estão contemplados com infraestrutura de lazer. Então, são parquinhos novos que estão vindo, outros biocampinhos. Então, a gente fez um sombreamento e um planejamento para que nenhum espaço pudesse ficar de fora. E que, claro, essa competitividade também das regiões é bem interessante. Você citou Londrina e as agências, elas sofrem aqui para trabalhar o receptivo também. E para a gente captar também eventos. Então, a gente acaba entrando numa questão de competitividade com Londrina mesmo,
com relação à infraestrutura. Então, é interessante porque de que forma que o Destino Maringá quer se posicionar ou vai ser e como a gente aproveita o entorno nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que é uma ameaça, também é uma oportunidade. Quanto mais Londrina cresce para a gente, é mais interessante e vice-versa. Tem 104 mil metros quadrados essa área. Então, assim, tem um lago artificial, vocês podem ver. O pessoal utiliza para caminhada. Então, assim, hoje a gente vê esse espaço sendo ocupado dessa maneira. O pessoal fazendo piquenique, as crianças vindo brincar e tudo mais. Não tem noção do que de fato foi esse espaço. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai, né, vocês vão ver as dificuldades em Londrina ou nos municípios de vocês e vão pensar, é quase impossível que, né, mudar essa realidade. Hoje a gente está encontrando esse espaço dessa maneira, mas o histórico dele é de chorar. Foi muito trabalho, né, um planejamento, muito trabalho, investimento aqui em todos os sentidos para que se conseguisse mudar a mentalidade das pessoas que moram ao entorno, né, a população da cidade como um todo. Agora, indo com a geografia, eu tive uma visão um pouco mais diferente. Na questão do turismo, eu senti que eles não têm a pretensão de se tornar uma cidade turística. Era como se eles fizessem, tipo, toda a manutenção dos parques e dos outros locais para que eles pudessem oferecer alguma coisa para a população deles. Só que ao mesmo tempo eu senti que não era toda a população que teria acesso a isso. A catedral, ela sendo o símbolo de Maringá, eu achei que seria mais questão cultural, no sentido de ser a religião predominante, sendo que tem o templo budista e também a mesquita, que eu acredito que poderiam ser grandes locais de um aprendizado cultural muito grande.